Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem. E é um prazer, uma alegria, uma satisfação ter vocês nesse momento de aula de Sociologia. Hoje nós estamos iniciando o segundo bimestre. Graças a Deus nós conseguimos fazer um primeiro bimestre com bastante resultados positivos, e agora nós estamos aqui iniciando o segundo bimestre. Então, alunos, meu querido, minha querida, espero que você esteja de fato bem disposto, entusiasmado, motivado para o segundo bimestre. Desejo a você todo o sucesso possível, tá? Que você tenha coragem, tenha empenho, tenha dedicação, tenha ousadia, verdade, ousadia. Para quê? Para estudar, para buscar o conhecimento, para pesquisar, para ler e se aprofundar nos estudos. Você sabe que o conhecimento é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Vou sempre falar isso para vocês porque eu acredito muito nisso. E eu agradeço os alunos que realmente estão correspondendo, que estão focados nos estudos aí. Meu querido, minha querida, você está fazendo a melhor escolha, você está fazendo a melhor coisa da sua vida. Porque uma vez que você adquire o conhecimento, ninguém, nada vai tirar mais de você. Tem coisa melhor do que isso? Eu acredito que não, tá? Porque o conhecimento vai transformar a sua vida, vai possibilitar você ter sucesso nas provas, nos estudos, e vai te preparar para o Enem, para a faculdade, para o nível superior. Então, confie em você, confie no seu potencial. Você é capaz, você é uma pessoa dotada de capacidade, você é uma pessoa inteligente. Então confie em você, confie na potencialidade que você tem. E pode contar comigo, pode contar com os demais professores, com a instituição, com a coordenação, que todos nós estamos dispostos a ajudar você a crescer no seu crescimento intelectual, no seu crescimento acadêmico, no seu conhecimento cultural. Isso é muito importante. Que Deus lhe abençoe, que Deus te proteja, que Deus te dê de fato as condições necessárias para você prosseguir nos seus estudos, na sua vida. Também que Deus abençoe grandemente a sua família, as pessoas que fazem parte da sua vida, as pessoas que te apoiam nos estudos, te apoiam no seu crescimento intelectual, tá? E estou aqui para ajudar você. Você sabe, no que você precisar, alguma dúvida, eu estarei disposto a sanar suas dúvidas e te ajudar. Então, um dos objetivos dos professores é, de fato, dar as condições, ajudar os alunos a crescerem, se desenvolverem, não só como aluno, mas como pessoa, como ser humano, como um cristão que somos. Certo, alunos? Então, vamos para o nosso primeiro assunto do segundo bimestre. Acompanhe aí com muita atenção. Acompanhe aí nosso primeiro conteúdo, a integração e a interdependência no mundo pós-guerra. Página 5 a página 7. Sou o professor Denilson Batista, meu aluno, minha aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda, ok? E vamos para o nosso ponto de partida, certo? É sempre bom. Então, vocês vão ver aí atualmente muitos produtos como jeans, né? O jeans ele é consumido em vários países do mundo, praticamente todos, né? E são produzidos em alguns países e são consumidos em todos os países. Então, essa é uma ideia importante falando do nosso assunto. E tem algumas perguntas aí que já faz a gente pensar, refletir sobre esse conteúdo. O que essa realidade revela sobre a globalização
econômica atual. Nós estamos falando, de certa forma, da globalização, né? Então, reflete muita coisa e prevalece, de fato, a ideia de que a gente vive num mundo globalizado, em todos os sentidos, sobretudo do ponto de vista econômico, ok? Nessa divisão entre países que produzem e consomem, em quais países podemos afirmar que a renda da população é maior, tá? Vocês sabem aqui uma reflexão que nós somos convidados cada vez mais a consumir, mas os meios de consumo, a indústria cultural nunca não está preocupada, não está preocupado se a gente tem uma renda, tá? Tem uma renda para consumir. A ideia que prevalece é que a gente precisa consumir cada vez mais. Vamos prosseguindo. E nós temos alguns objetivos para nosso segundo bimestre, para nossos estudos relacionados a esses assuntos, tá? E são assuntos que, de certa forma, vocês já ouviram falar, já leram alguma coisa relacionada, certo? O nosso primeiro objetivo é identificar o início do processo de globalização econômica, tá? Compreender a integração das economias nacionais no contexto mundial, relacionando-a com a liderança estadunidense, tá? Então a gente vai compreender e interpretar tudo isso, analisar as consequências políticas e sociais da globalização econômica para a contemporaneidade. Então a gente vai refletir tudo isso aí, estudar todos esses conteúdos com esses objetivos, sempre pensando no nosso momento atual, sempre trazendo esses conteúdos para o nosso contexto. Dessa forma, meu querido, minha querida, a gente vai ficar mais animado, mais entusiasmado para ler os conteúdos, tá? É sempre bom pensar em que esse conteúdo, em que essa leitura vai impactar na minha vida ou tem a ver com a minha vida, a vida da minha família, a sociedade no qual estou inserido. Pensa dessa forma que se você conseguir responder essa pergunta, tenho certeza que você vai se interessar mais pelo conteúdo e pela leitura e pela aula. Ok, alunos? A integração e a interdependência no mundo pós-guerra. Um dos fenômenos sociais mais interessantes e a influência no mundo atual é a forma de blocos econômicos, tá? Como a União Europeia e entre outros que a gente vai ver, tá, alunos? Então aqui nós estamos falando de certa forma da economia e a interdependência e a integração, ok? A integração entre as nações ocorridas na Europa levou à criação nos anos de 1970 de um parlamento europeu, tá? Similar ao Congresso brasileiro. Esse parlamento é formado por representantes de cada um dos países que fazem parte da União Europeia. A formação de um único corpo de poder representativo de vários estados. Quando fala aqui de estado, está falando de país, tá? Suscitou as seguintes questões: as fronteiras dentro da Europa desapareceriam, possibilitando a formação de um estado, de um grande estado nacional. Então, como você já percebe, né, que a economia ela não tem fronteira. Então, a gente está sempre, os países, sobretudo os países mais capitalistas, estão sempre preocupados em crescer economicamente, certo? Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. De todo modo, na prática, a globalização econômica pode ser compreendida como sinônimo de integração e de interdependência. De fato, é isso mesmo. Um país depende do outro, certo? Um país depende do outro, um país compra e vende o produto de outros países, tá? A integração significa o aumento das ligações econômicas, sociais, políticas e culturais entre os países,
Aluno, devo dizer para você o seguinte: se você está com o livro em mãos, vão grifando essas partes, tá bom? Isso é muito importante. Eu não coloquei todos os conteúdos do livro aqui desse assunto, mas eu coloquei alguns tópicos importantes, tá? Para vocês acompanharem aí. Ela envolve a eliminação gradual de restrições impostas à circulação de dinheiro, mercadorias, serviços e pessoas entre as nações, tá? Então, como eu já mencionei para vocês, todos os países são capitalistas e todos vão interagir com os outros países, comprando e vendendo as suas mercadorias, tá? E a gente vai avançar aqui um pouco porque tem muita coisa que já foi falado para não se tornar tão repetitivo. Para autores como o geógrafo brasileiro Nilton Santos, a colonização decorrente das grandes navegações e a circulação de mercadorias a partir do século XVI deram início à internacionalização, à mundialização da economia, tá, pessoal? Então veja aí que essa questão da globalização, da economia, não é algo recente, começou com as grandes navegações, tá? As grandes navegações levavam e traziam mercadoria de um país para o outro. Então, de acordo com o autor em questão, de fato começou lá e a partir de então foi se intensificando cada vez mais e com a chegada do sistema capitalista isso se efetivou de fato. Vamos avançando. Vamos lá. Para outra corrente de analistas, entre os quais se encontra o sociólogo brasileiro Otávio, ele diz o seguinte: a globalização começou com o fim da Segunda Guerra, tá? Grife essa parte aí. O Otávio, né, ele disse que a globalização começou com o fim da Segunda Guerra, assim como ocorreu na Grande Guerra. Os principais motivos que levam à Segunda Guerra Mundial foram econômicos, tá? Um dado importante aí, vou grifando essa parte aí. Os estragos causados pelos dois conflitos em territórios europeus fortaleceram a economia dos Estados Unidos da América. Isso porque esse país não foi palco do conflito e teve seu parque industrial preservado, ao contrário do que houve na Europa, que precisou reconstruir a sua estrutura produtiva, principalmente industrial, quase do zero, tá? Então, uns dados importantes aí para você grifar. E vamos avançando. Diferente dos acordos posteriores, a Grande Guerra, após a Segunda Guerra Mundial, era preciso, de modo simultâneo, a paz e a prosperidade econômica. Para esse fim, representantes de quase todas as economias do mundo, liderados pelos Estados Unidos da América e pela Grã-Bretanha, participaram de uma conferência histórica realizada em Washington. Nesse evento foram estabelecidos os acordos de Bretton Woods, tá bom? Vamos ver esses acordos. Então, o sistema de Bretton Woods de gerenciamento econômico internacional estabeleceram em junho de 1944 as regras para as relações comerciais e financeiras entre os países mais industrializados. Alunos, você sabe, né, que o país que tem potencial econômico tem mais indústria, tem mais poder e isso faz com que ele tenha poder sobre outros países, né? Então, pensa aí que nessa conferência os países com mais poder aquisitivo, com mais condições de produção, com mais indústrias, tinham mais poder e eles, de certa forma, determinavam como a economia deveria prosseguir. O sistema de Bretton Woods foi o primeiro exemplo na história mundial
de uma forma monetária totalmente negociada, tendo como objetivo, tá? Atenção para esse detalhe, tá, pessoal? Tendo como objetivo governar as relações monetárias entre nações, estados independentes, certo? Então, veja que a partir desse acordo de Bretton Woods, todos os países entraram no sistema, tá? De quê? De expansão de suas economias e com algumas regras, tá? Com algumas regras próprias para que esse sistema se efetivasse, tá? Acompanhe aí. Esses acordos determinaram a liberação, tá? Olha só, a liberação gradual do comércio internacional, tá? Por isso que a gente fala de globalização, né? Então, esse acordo só veio realmente efetivar a liberação do comércio internacional. Então, vamos pensar assim, que de agora em diante eu posso vender para todos os países e posso comprar de todos os países, né? Mas devo dizer que cada país tem sua própria regra em relação aos outros países, certo? Vamos pensar assim, regras econômicas, regras de como vender e como comprar as mercadorias. Ok, turma? A liberação gradual do comércio internacional e o estabelecimento de regras para a circulação internacional de dinheiro. A adoção do dólar como moeda universal. Um detalhe muito importante aí, tá, turma? Grifem esses tópicos aí. E a liderança política e econômica dos Estados Unidos foram, a partir de então, o estopim, isto é, o ponto de partida para o início do processo de globalização econômica. Então, veja aí que é um detalhe muito importante, tá? Então, esse projeto, vamos pensar assim, foi o que deu ponto de partida para a globalização econômica. E desde então, como você bem percebe, isso foi se intensificando cada vez mais, certo? Então, um detalhe muito importante que vocês precisam compreender muito bem, certo, alunos? Vamos avançando. Entre as decisões dos participantes de Bretton Woods está a criação de três importantes instituições internacionais. Então, a partir desse encontro, teve seu resultado, né? Foi a criação das instituições internacionais, o Banco Internacional para a Construção e Desenvolvimento, né? O BRID, o Fundo Monetário Internacional e Acordo Geral das Tarifas Comerciais. Então, tá lendo outros textos, esses acordos, essa criação dessas instituições teve seu lado negativos, muita gente critica a criação dessas instituições, porque pensa que só alguns países, aqueles que têm mais poder econômico, que sobressaem, certo? Enquanto aqueles países mais pobres ficam em desvantagens. Tá, turma? Vamos avançando. Aqui só um termo importante que eu coloquei só para vocês entenderem melhor quando se fala de globalização econômica, tá? A globalização econômica é o processo econômico social que estabelece a integração entre países e pessoas do mundo todo, tá? Então, quando se fala de globalização, está falando de integração, tá? De países, sobretudo do ponto de vista econômico. Mas aqui é um detalhe importante, tá, gente? Só para ampliar a nossa visão relacionada a essa questão. Quando se fala da globalização econômica, isso não fica só na economia, se expande para as outras áreas, sobretudo a área cultural, tá? A área financeira, questão do trabalho, tudo mais. Então, não só globalização econômica, mas também as outras
dimensões, digamos assim, elas também sofrem interferência, tá? Sobretudo em relação a compartilhamento de culturas, de tradições e etc, certo? O estudo e a compreensão de outras línguas estrangeiras e assim por diante, certo? Então, se fala da globalização econômica, mas a globalização econômica ela leva consigo outras globaliza, vamos pensar assim também, outras dimensões da vida, a língua, a cultura, a tradição e assim por diante, certo? Através dele, empresas, países e instituições realizam trocas financeiras, de fato isso que acontece, culturais, comerciais, sem restrições ideológicas. Então, olha como isso é importante, tá? Imagina que o nosso mundo ele é totalmente capitalista, tá? Onde o poder econômico, o poder financeiro, o poder de consumo das pessoas estão em primeiro lugar, tá? E todo mundo tá nessa correria, querendo crescer economicamente cada vez mais. Porque a pessoa pensa, se eu tenho poder econômico, eu posso ter outras coisas, viajar, comprar, etc, etc. Legal, né? Muito boa essa reflexão. Espero que vocês estejam compreendendo. Característica da globalização: aumento da produção e do consumo de bens e serviços. Então, de fato, é isso mesmo. Você pode perguntar, professor, a globalização, ah, ela gera emprego? Sim. Serviço? Sim. Consumo? Sim. Porque a ideia é essa, né? De produzir cada vez mais e de consumir cada vez mais. Porém, ela vai gerar empregos não, digamos, vamos dizer assim, não para todas as pessoas. As pessoas precisam de fato estar muito bem preparadas para esse mercado, tá? E de fato, hoje em dia, só um parêntese eu vou abrir aqui com vocês, tá bom? Para a profissão a mais simples que possa ter, a mais simples que possa ter, você entende, só estou enfatizando uma ideia, né, que a pessoa precisa ter no mínimo o ensino fundamental ou o ensino médio, certo? Então, a globalização, tudo atualmente está avançando cada vez mais. E se as coisas estão avançando, estão em um grau muito alto, vamos pensar assim, as pessoas têm que estar preparadas, tá? E hoje em dia, como eu já disse, as pessoas precisam ter uma profissão, ser bem qualificado para poder estar no mercado e fazer parte da globalização, de prestar um bom serviço e assim por diante, certo? Mas a ideia da globalização econômica é sempre essa, tá? De fazer com que os países de grande potência tenham cada vez mais o poder financeiro e fazer com que as pessoas tenham o poder econômico e assim possa consumir mais e assim poder avançar. A pergunta que se fica, né, nesse modo de vida, nesse modo de vida que o poder econômico, sobretudo o poder econômico, impõe para as pessoas e está todo mundo envolvido nisso, onde que nós vamos parar, né? Porque a evolução, a transformação das coisas estão sempre mais intensas, tá? E a pergunta, onde que nós vamos parar com tudo isso? E um detalhe, né? Às vezes o ser humano é compreendido, é tido como um meio e não mais como um fim, certo? E falando um pouco, só para ampliar também a nossa reflexão,
o cuidado com a natureza, porque a natureza que nos fornece a matéria-prima, o cuidado com a natureza é mínimo, tá? O ser humano, com essa ânsia de ter cada vez mais, de produzir cada vez mais, acaba desrespeitando a natureza, tá? É só um parêntese para fazer a gente ampliar a nossa reflexão sobre isso, tá? Porque todo mundo quer consumir, né? Todo mundo quer aumentar seu poder de consumo e não pensa na natureza que nos fornece a matéria-prima para consumir. Certo, alunos? Vamos continuar. Avanço tecnológico dos meios de comunicação. Isso daí é evidente, né? Cada vez mais o, o- os avanços tecnológicos é muito intenso e a gente precisa, tá? Isso é uma ideia imposta pelos meios de consumo, a gente precisa também estar atualizado, certo? Certo? Então, você que comprou um celular um ano, 2 anos atrás, você tem certeza que você já está pensando em trocar, tá? Porque o celular novo tem mais coisas, ele tem mais capacidade de várias outras coisas, diferente do seu celular velhinho que você tem aí, não é verdade? Então é assim, a gente tá sendo motivado a consumir cada vez mais, porque sempre tem novidade, né? O mercado tem essa característica sempre de apresentar novidade para nós e a gente, de certa forma, somos convidados a ter essas, esses aparelhos com a melhor tecnologia possível, certo? Por que isso? Porque a indústria cultural, ela vive disso, né? Quanto mais a gente consome, mais a indústria, mais as grandes empresas vão produzir e assim a gente vai vivendo. Próxima característica diz o seguinte: instantaneidade e velocidade das informações, tá? Então, as informações são instantâneas, né? Via internet, por exemplo. Então, de repente acontece um desastre, alguma coisa ruim, só coisas ruins que a gente fica sabendo de imediato. Acontece lá no Japão, os meios de comunicação, de forma muito instantânea, real, já espalha, divulga para o mundo todo. Então, hoje é assim, as informações são muito rápidas, tá? Porém, alunos críticos, reflexivos, a gente precisa ler, ver tudo isso com muito cuidado, com muita cautela, porque as fake news estão aí, tá? A gente precisa realmente desenvolver um olhar crítico para tudo isso que acontece. Certo? Vamos prosseguindo. E aí, coloquei essa imagem que é para realmente fazer a gente pensar no, no mundo, tá? O mundo está globalizado economicamente, culturalmente, né? Como eu falei para vocês, a globalização da economia ela leva à globalização das culturas, das tradições e o mundo vai se tornando só produtos de consumo, só produtos que a indústria cultural impõe e os indivíduos vão consumindo cada vez mais. Nós somos uma máquina de consumir, né? Aí por isso que eu fazia a pergunta, até onde nós vamos viver dessa forma? Será que a natureza, o mundo vai suportar esse estilo de vida moderno que as pessoas chamam? Esse estilo de vida avançado? É algo para a gente pensar, para refletir, para depois a gente pensar nas futuras gerações. Se nós continuarmos consumindo, sendo uma máquina de consumir, imagina daqui a 20 anos, 30 anos, como vai estar o mundo e, sobretudo, a natureza. A natureza, né? Será que a natureza vai suportar? Porque quanto mais a gente consome, mais você consome, mais lixo produz. E o lixo vai para a natureza.
né? Então, é algo para a gente pensar e refletir sobre até mesmo o nosso estilo de vida. E pensando no nosso estilo de vida, a gente pensa também na economia, pensa nas políticas públicas, pensa nas tradições, tá? Pensa num todo da nossa vida, tá? Porque às vezes a gente acha que a vida é só uma dimensão, só a dimensão econômica, mas tem as outras dimensões também. Certo, alunos? Espero ter ajudado na compreensão desse conteúdo, tá? E leiam mais, por favor, leiam os conteúdos, vale a pena, porque sem ler o conteúdo, devo dizer para você que você não vai entender muita coisa. É preciso fazer leitura cuidadosa, fazer pesquisa de alguns termos, ok, alunos? Fico por aqui, meu muito obrigado. Um grande abraço do professor Denilson e até a próxima, se Deus quiser.